ver aqui como é que eu tiro aqui minha imagem. Compartilhar plano, como é, meu Deus? Opções. Será que é alternar aqui inteiro? Deixa eu voltar aqui. Não saiu. Como é que eu tiro a minha imagem aqui? Mas está dando para você olhar aí, não está? Eu consegui até aumentar um pouquinho aqui. Aí quando eu faço o zoom aqui, aí sai da tela, tá? Que é pequena. A tela não aumenta, tá? Infelizmente eu já passei o e-mail para o pessoal de sua produção, mas eles não me disseram se é possível fazer isso aqui. Pronto. Aí nós estamos aqui na integral inteirada, né? Você já deve ter dado uma lida, tá? Então a gente não vai do início, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Mas eu vou falar aqui. Aqui a gente inicialmente define a região no plano sobre o qual a gente faz a integral inteirada de uma função real de duas variáveis. Quando se faz a integral inteirada de uma função de três variáveis, é sobre uma região do espaço. Tá? Então, começamos no plano. Então, essa primeira aqui, ela é um retângulo, tá? E aqui a gente tem duas maneiras de representar o retângulo. O retângulo ele é um conjunto, tá? Um conjunto de pontos do R2. E a gente usa, aqui você deve estar olhando a mãozinha e uma bolinha vermelha, né? Para onde eu falar, eu coloco a mãozinha e a bolinha vermelha, certo? Aí você tem aqui em forma de conjunto e aqui você tem esse conjunto de forma simplificada, tá? Aí vamos puxar o slide 2 e vai para frente. Pronto, aqui tem uma figura do retângulo. Se coloca exatamente as retas x igual a A, x igual a A, que é uma reta vertical, x igual a B, que é uma reta vertical. Aí isso dá o limite do lado esquerdo e do lado direito da região. E depois, a desigualdade y maior ou igual a C e menor ou igual a D vai dar a reta y igual a C, que é essa aqui que está na parte inferior, e a reta y igual a D, que está na parte superior. Ou seja, o retângulo ele tem uma infinidade de pontos. Nós não vamos achar um ponto de cada vez. Aí o que a gente faz? A gente acha os segmentos que vão limitar o retângulo, ou seja, são os lados do retângulo, né? E o retângulo ele está no interior, né? Está limitado por esses segmentos. Tá? Só uma observação. Retângulo, a gente chama o polígono formado pelos quatro lados, né? E região retangular, a região limitada pelo retângulo, tá? Aí aqui a gente chama de retângulo, tá? Os dois, tá certo? Aí quando a gente vai dizer assim, a integral sobre o retângulo significa a integral sobre a região retangular, tá certo? Não sobre os segmentos. Pronto. E aqui embaixo nós temos a integral de uma função real f minúsculo de xy sobre o retângulo. E se distingue essa integral em duas ordens, tá? Nós temos duas variáveis x e y e as ordens são exatamente a ordem dessas variáveis. Como a gente tem dois, nós podemos colocar y primeiro e x depois, segundo, né? Ou então, x primeiro e y depois, tá certo? Aí, no caso, tá? Quando a gente coloca a integral a integral inteirada, tá? São duas integrais definidas dessa função, certo? Se eu coloco na ordem yx, primeiro eu faço a integral definida dessa função. Integral definida é aquela que você viu lá no cálculo integral 1, tá? Em relação a y.
Em relação a y, significa que eu esqueço, o x é como se fosse um valor numérico, uma constante, tá? Certo? Aí acompanha a integral a variação de y de c até d, que é exatamente, tá? Dado pela desigualdade que vai definir a parte inferior e a parte superior do retângulo, tá? C corresponde ao limite inferior de y e D corresponde ao limite superior, tá? Pronto. Feita essa integral, o y desaparece e você fica só com uma expressão que depende só do x, que foi mantido constante. O y desaparece e ele é substituído na primitiva por d, né, como se faz lá no cálculo integral 1, e subtrai substituindo em c. Aí, essa expressão que está aqui dentro do... Isso aqui é o quê? Cochete, né? Cochete. Ela vai depender somente de x, porque o y desapareceu. Aí você faz outra integral definida dessa função de x no intervalo de a até b, que foi dado lá na definição do retângulo, tá? Pronto, essas duas integrais é que a gente chama da integral da função f minúsculo, né, sobre o retângulo. Aí uma observação que eu fiz na aula passada, tá? É que esse f minúsculo que está aqui, esse f maiúsculo, tá? Ele foi colocado uma digitação errada. Ele é esse f minúsculo aqui, tá? Eu corrigi no texto, mas ainda puxei o slide antigo, tá? Tá certo? f do R2 é R, uma função real de duas variáveis. Então, esse f grande é o f minúsculo que vem para cá, tá? Aqui eu deveria ter colocado o f minúsculo, tá certo? Não sei se... Pronto. Quando você vai fazer a integral da mesma função f minúsculo na outra ordem, tá? Foi primeiro y, depois x. Agora, primeiro x e depois y, certo? Aí repete o fato, só que nessa integral o y vai ser constante, e é uma integral de a até b, que é a variação de x. Feito esse resultado, tá? Feito esse resultado, tá bem aqui, né? Aí você vai integrar, o x desaparece, na ordem, deixa eu ver aqui, pronto. O x desaparece e fica uma expressão que depende somente de y, uma função real de y, tá? Aí você faz outra integral definida de c até d, certo? Pode ser numa ordem ou pode ser noutra, tá? Aí a gente vai falar aqui no retângulo, no slide 3, que eu vou tirar esse aí e puxar, tá? Aí a gente faz um exemplo aqui, tá? Demos a função e um retângulo. Aí calculamos a integral nas duas ordens, tá? Do jeito que eu estou dizendo aqui. Que eu acabei de falar, né? Certo? Aí deu 8/3 o resultado final. Quando você mudar a ordem, tá? Vai dar os mesmos 8/3. Então, em geral, isso acontece, tá? Quando você integra sobre o retângulo, independe da ordem se a função for contínua. Então, nesse exemplo aqui, nós calculamos nas duas ordens e os dois deu 8/3. No caso particular do retângulo, se você mudar a ordem e der valores diferentes, um dos dois está errado, os dois, tá? Certo? Esse aqui eu resolvi e deu 8/3. Depois eu fiz o outro, e aqui está simplificado, né? Tá? Deu 8/3. Aí aqui tem um exemplozinho. Mudou a função, é a mesma, mas essa função aqui tá certo, a função é a mesma, tá? Só mudou o retângulo, tá? Esse retângulo aqui era o x variando de -1 até 1, aqui ele vai variar de 0 até 2.
O y de 0 até 2, aqui ele vai variar de menos 1 até 2. Então, mudou o retângulo. Como é que você consegue o retângulo? Faz a reta x igual a 0, a reta x igual a 2, dá a reta do lado esquerdo, x igual a 0 é o eixo y, né? X igual a 2, você pega o valor 2 do eixo x e passa uma reta vertical. Aí você tem a reta que vai limitar o retângulo do lado esquerdo e do lado direito. Aí depois faz a de baixo, que é y igual a menos 1, e a de cima. Aí as quatro retas, esquerda e direita, de baixo e de cima, vai dar o polígono que limita a região retangular. Aí você arma do mesmo jeito. O exercício que eu coloquei aqui, ele está um pouquinho mais na frente, ele não é sobre um retângulo, tá? Vamos chegar lá. Pronto, aí a gente foi para uma região mais geral, onde pode se definir essa integral, tá? Integral iterada de uma função real de duas variáveis. Aí eu chamei essa região de B1. Essa região aqui está dizendo que do lado esquerdo ela tem uma reta, do lado direito é outra reta. Agora embaixo você tem um gráfico de uma função y igual a alfa de x, e em cima você tem um gráfico de uma função beta de x. Vou passar para o slide seguinte, 4, tá? Que é para a gente ver a figura, tá? Pronto, está aqui a figura, tá? Uma figura genérica, tá certo? Porque eu não disse quanto era A e quanto era B. Nem defini as funções, são genéricas, tá? Mas essencialmente é isso. Você tem x igual a A, uma reta vertical. Pega o valor A e traça a reta, tá? Pega o valor B e traça a reta vertical. É obrigado estar um do lado esquerdo e do lado direito? Não. Pode estar os dois do lado direito, os dois do lado esquerdo, tá? Pode estar uma reta dessa em cima do eixo, como é o caso daquele retângulo anterior, né? Do proposto 1, tá? E aqui você tem um gráfico de y igual a alfa de x e y igual a beta de x. Essa região ela tem uma infinidade de pontos, tá? Como retângulo, a gente não vai achar todos os pontos. A gente acha essas curvas que vão limitar a região, tá? Achou as curvas que vão limitar a região, a gente já sabe todos os pontos, são os pontos internos, tá? Certo? Pronto. Agora, para esse tipo de região aqui, você vê, você tem um gráfico embaixo, olha dessa maneira, tá? E um gráfico em cima. Novamente, eu tenho duas ordens, tá? YX ou XY. Mas nesse caso aqui, como eu tenho um gráfico embaixo, dado por uma y igual a uma função de x, e um gráfico em cima, dado por uma função y dependente de x, obrigatoriamente, essa primeira integral ela tem que ser em relação a y, tá? Tem que ser em relação a y, e o limite de integração são essas funções, em vez de valores, como era no retângulo, tá? Agora não é uma retângulo, é uma curva que tem aqui embaixo, é uma curva que tem aqui em cima, tá? É obrigado ser sempre linhas curvas assim? Não. Pode ter uma reta aqui embaixo e uma curva em cima. Pode ter uma reta em cima e uma curva embaixo. Quando essas funções alfa e beta forem constantes, aí essa região aqui passa a ser, em particular, um retângulo. Aí a gente cai no caso anterior, tá? Mas como a gente está numa situação aqui de definição genérica, tá certo? Né? Esses gráficos sendo linhas curvas, não sendo retas, aí as funções vão depender, na definição dela vai aparecer a variável x, tá? Também na função beta, se ela não for constante, tá? Tá certo? E essa integral aqui, ela tem que resultar num valor numérico, toda a integral, tá? Aí, se eu deixasse ela por fim,
a última, aí ia continuar aparecendo o x no resultado, tá certo? E a integral inteirada é sempre o número real, tá bom? Número real. Então, devido a isso, é obrigatório você fazer essa primeira integral em relação a y, mantém o x constante. Aí, quando fizer esse resultado aqui, dessa integral dentro dos colchetes, o y desaparece. Isso aqui fica uma expressão que depende só de x. Aí você faz a integral dessa expressão de a até b. Isso vai resultar no valor numérico, tá? O que aparece aqui do lado direito é apenas a omissão desse colchete que aparece aqui, tá? Não é necessário colocar. A ordem aqui das diferenciais já diz que a primeira é com relação a y, que a segunda é com relação a x, tá? Mas como a gente pode fazer em outra ordem, não para essa região aqui, mas para uma região B2, onde agora inverte os papéis. É o y que tem limites constantes e o x pode ter limites variáveis, tá? Tá certo? Aí, uma região desse tipo aqui, ela tem uma configuração no plano que é diferente disso aqui, tá? Porque aqui o alfa e beta são funções, tá? Funções, o que significa? Quando você faz o gráfico aqui, qualquer reta vertical para cada uma delas corta o gráfico em apenas um ponto. É aquela definição que foi dada lá no cálculo diferencial 1, né? Para alfa ser função, o gráfico, em cada valor de x no domínio da função, tem que cortar o gráfico em apenas um ponto. É para cada uma delas, tá? É claro que eu tenho duas funções, a mesma condição vai ter para a função beta de cima. É claro que para duas funções, uma reta vertical vai cortar em dois pontos, tá? Mas para as funções individuais, elas têm que ter a condição de ser função, tá? Isso para funções de x. Para a função de y, já é o contrário, tá? Em vez de pegar uma reta vertical para cortar só num ponto do gráfico, já é uma reta horizontal, tá? Aí eu tenho uma função aqui de y, que eu chamei de θ, pronto. Aí esse gráfico ele tem que ter esse aspecto posicional da gente do lado esquerdo, tá? Tá certo? E o φ de y tem que estar um gráfico do lado à minha direita, tá? Que deve ser a mesma de você, sua aí, né? A gente está olhando para a tela, né? Tá certo? Aí, funções de y, tem que satisfazer essa condição. Tem um gráfico do lado esquerdo e um gráfico do lado direito, certo? Pronto. Aí, vamos passar para o slide 5, que é para a gente ver como a gente considera essa região para definir uma integral, tá? Ó, mudou, certo? Obrigatoriamente a integral é com relação a x, mas os limites dependem de y. Fez isso aqui, fez as contas, dá uma expressão que vai depender de y, né? Porque não é com relação a x, o y é constante. Aí o x vai ser substituído por essas expressões de y, tá? Aí simplificou esse resultado aqui, aí fica uma expressão que depende de y, tá? Aí integra essa expressão de C até D, certo? Aí isso dá um valor numérico, tá? Aí o que se tem aqui do lado direito é uma simplificação para essa notação aqui. Não precisa colocar esse colchete. Colchete, né? Eu confundo colchete com chave, mas é colchete, né? Tá. Obrigatoriamente, essa ordem é XY. A ordem das diferenciais aqui vai dizer qual é a primeira integral e qual é a segunda, tá? Eu posso inverter aqui, se tiver essas funções forem constantes,
que aí eu tenho um retângulo, tá? Aí eu posso inverter. Mas se algum desses limites apareceu o y na definição, tá? Eu não posso simplesmente trocar a ordem e trocar o limite de integração, tá? Só pode se fazer isso no retângulo. Pronto, aí aqui eu tenho um exercício resolvido 2, está resolvido, tá? E nossa questão aqui do portfólio, ele é o proposto 2. Ele é parecido com esse aqui, tá certo? A gente usa a mesma parábola, tá? Ó, y igual a 1 menos x2, que é essa curva aqui, tá? Certo? Os eixos coordenados, que é o eixo x e o eixo y, tá certo? Né? Aí, se fosse só a parábola, tá? E o eixo x dava toda essa região que está aqui em cima, no caso do resolvido 2, tá? Mas aqui diz, olha, a região está no primeiro quadrante, tá? O primeiro quadrante no plano, tá? Ele é numerado daqui no sentido anti-horário, vem, tá? Aí vem assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Então, o primeiro quadrante é esse aqui, tá? Então, ó, limitado pela parábola, pelos eixos coordenados no primeiro quadrante, tá? Não tem outra coisa, só pode ser isso aqui, tá? Por que que não pode ser esse aqui? Porque esse aqui está no segundo quadrante, tá? Aí, o que é o exemplo proposto 2, que é exatamente esse, que é a primeira questão do... Já chegou a Maria Bianca e o Rafael, tá? Tá vendo? Chegou ainda no comecinho, viu, Maria Bianca e Rafael, tá? O que é o exercício do portfólio extra? É exatamente que considera essa figura aqui, só que é o segundo quadrante, tá? Não é o primeiro. A função é a mesma e é o segundo quadrante. Aí eu vou passar, tá? Lá para o slide 6. Certo? Tá vendo? Exemplo oposto 2. Pode conferir. Eu escolhi exatamente esse aqui. Se B é a região no segundo quadrante, limitada no segundo quadrante agora, né? Lá era primeiro, no exercício resolvido, né? Mas a função é a mesma, a parábola é a mesma, tá? Só que no segundo quadrante. Vou voltar para o slide 5, tá? Eu quero dar esse aqui de graça para vocês, tá? De presente aí, que é para motivar vocês. Ó, aí, o que que pede lá mesmo? Calcular as integrais integradas. Aí você vai calcular nas duas ordens, tá? Tá certo? Nas duas ordens. Aí você tem que colocar essa região no segundo quadrante das duas maneiras, tá? Pronto. Primeiro, nós vamos olhar na ordem, voltem para lá, tá? Voltem para lá para as definições. Tá? Não importa se você colocar xy, depois você coloca na ordem yx, tá? Como essa já está aqui, tá bom? Como essa já está aqui, eu vou olhar para cá e explicar como é que você arma essa integral aqui, tá? Pronto. Vamos definir a região B2, né? Olhando para cá. Aí o que que você tem? Você tem que ter um gráfico à esquerda e um à direita, né? Não é isso? Um gráfico à esquerda, tá aqui, φ de y, e um gráfico à direita, não, θ de y, φ de y. Tá? A função já está lá. A função é o quê? X menos 2y. Podem ir anotando aí, tá? Que é para vocês fazerem só os detalhes na solução do portfólio, tá? Certo? Aí, quem é o θ de y, que está do lado esquerdo? Olha, quando você vem, ó, esquerda, direita. Quando eu tenho esquerda, direita, eu vou caminhar
na horizontal, tá? Não é isso? Estou caminhando aqui com a bolinha. Aí do lado esquerdo eu tenho a parábola, né? Então, eu vou tirar a equação da parábola, mas dependendo de y, tá? E está resolvido bem aqui, ó. O θ de y, ele vale exatamente a raiz de 1 menos y, tá? Certo? Colocaram aí no rascunho de vocês. Aí esse é o limite inferior. Qual é o limite superior? O limite superior é dado pelo que está do lado direito, tá? O que está do lado direito dessa região, no segundo quadrante, é o eixo y. Ora, isso é que nós chamamos de φ de y, tá? Só que o φ de y é constante. Qual é a equação do eixo y? X igual a zero, né? X igual a zero dá o eixo y. Ou seja, o x igual a φ de y ele é zero, porque ele é o eixo y, né? Certo? Depois nós vamos falar do eixo x, então não vou falar agora, tá? Pronto, armou as integrais, essa função aqui ela é muito simples de integrar, tá? Como a primeira integral em relação a x mantém um y constante, ou seja, o x é variável. Quanto é a integral de x? x2 sobre 2. Menos quanto é a integral de 2y? Como y é constante, 2y é constante. Então, a integral de 2y com relação a x é 2yx. É como se fosse c integral de dx. Dá o quê? Cx, né? Só que no lugar de c, nós temos 2y aqui. Então, você não vai ficar colocando c igual a 2y. Já subtende que isso aqui é um valor constante, tá? Aí substitui o limite superior, que é quanto? Zero, e subtrai pelo limite inferior, que é quanto? Raiz de 1 menos y2. Aí o y desaparece e vai dar uma coisa que depende... O x desaparece, né? Aqui nessa primeira integral, e vai dar uma expressão que depende só de y. Aí você faz outra integral definida desse resultado com o x variando de quanto? O x vai variar, tá? Que valor é esse bem aqui, tá? Onde o gráfico que está do lado esquerdo bate no eixo x. Tá? Isso aqui é exatamente x igual a menos 1, né? Você obtém quando faz y igual a zero aqui. Y igual a zero, que você está querendo um ponto sobre o eixo x, tá? Ele vai dar a interseção da parábola com o eixo x, que são esses dois pontos, esse aqui e esse aqui, tá? A interseção da parábola com o eixo y, você obtém fazendo x igual a zero. Quando x for zero, y igual a 1, mas isso não interessa. Interessa é o x que dá esse ponto aqui, porque esse x vai variar desse valor até zero e vai dar o x, o y, né, gente? O y, tá? Tá, então eu já estou na outra integral, mas a gente está falando nessa aqui, tá? O x vai variar de 0 até 1, aí eu tenho o gráfico da esquerda e o gráfico da direita simultaneamente, né? Porque a gente está fazendo essa integral primeiro, né? Tá certo? Né? Desculpe aí, tá? A variação do y que é constante, de C até D. Então, o C é zero, tá? E o D é igual a 1. O θ de y é a curva que está do lado esquerdo, que é a raiz de 1 menos y. E o limite superior é φ de y igual a zero, que é o eixo y, tá? Desativa a câmera. Para me desativar a minha, né, Adilton? Tá, é pequenininho, né? Deixa eu ver se eu fiz isso em ferramenta.
limpar. Ah, como é que desativa essa câmera, meu Deus? Opções. Não, como é que se desativa essa câmera? Peraí, deixa eu ver se. Não, fiz o contrário, tá? Ah, rapaz, como será isso? Estou sabendo aqui, tá? Não está aparecendo aqui a ferramenta, tá? Tem a, deixa eu ver aqui se é na mãozinha. Não. Anular a anotação, não. Não. Multiutilizador. Ah, não estou sabendo. Na vez passada. Ah, será que é aqui? Opções. Ecrã inteiro. Ó, consegui eliminar, mas elimina tudo, tá? Até a barra de ferramenta que está do lado esquerdo, mas acho melhor ficar assim, rapaz, porque aí eu olho aqui o que vocês estão dizendo, tá? Viu, Edilson? Né? Aí entenderam aí como é que vocês vão fazer isso aqui? Tá certo? Aí pronto. Aí é o. Vai pro. Isso resolve o 6, que é esse aqui, tá? De qualquer maneira, eu já localizei o exercício para vocês. Ele é semelhante ao anterior, tá? E já fiz os comentários aqui como é que vocês vão fazer. Aí vão fazendo as anotações e depois vocês só vão redigir o portfólio para entregar. Nós marcamos aqui no dia 26 de maio, tá? Dia 26 de maio. Vocês têm um que entregaram no dia 10, não é isso? Pode entrar, que não aparece aqui, viu? E aí eu dei o dia 26 de maio para não atrapalhar o outro, gente. Aí ele está pegando os primeiros, né? E um pedacinho do que vem para frente, tá? Para ajudar os dois, certo? Pronto, vamos voltar pro slide 1. Não, não é o slide 1, não. É para o portfólio, tá? Portfólio. Tá aqui ele, deixa eu carregar ele aqui, tá? Tenho que ir no apresentação. Deixa eu ver se carrega aqui, gente, o portfólio. Não está aqui. Não dá. Não sei porque não está carregando, tá? Bem, mas eu vou chegar lá na questão que está na parte teórica, tá? Aí vocês, se imprimiram ou escreveram aí, tá? Vocês podem fazer o acompanhamento. A questão número 2, certo? Aí eu vou puxar aqui o material teórico. Aí a questão número 2 está exatamente em mudança de variável, tá? Deixa eu puxar aqui o ficheiro. Está no 4.2 aqui para mim, tá? 4.2. Está carregando, viu?
A questão número 2 está aqui, mudança de variável, tá? Vendo aqui, nós fizemos, já demos a webconferência desse material, aí nós falamos um pouquinho da mudança de variável que vocês estudaram lá no cálculo integral 1, funções reais de uma variável, tá? Na prática, a gente faz um pouquinho diferente, mas na realidade o que a gente está fazendo é isso aqui, tá? Vamos puxar o slide 2, tá certo? Pronto. Aí a fórmula da mudança de variável para funções reais de duas variáveis, tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Aumentou, tá? Tá certo? Ela é feita da seguinte maneira, tá certo? Você tem uma integral de uma função f minúsculo proposta sobre uma região do plano, tá? Tá bem aqui nessa figura, tá? Ela é proposta aqui, não aqui, tá? Certo? Você vai mudar das variáveis x, y para as variáveis u e v, tá? Gente, vocês podem ver livros que, em vez de colocar essas coisas aqui em planos diferentes, coloca no mesmo plano, tá? Tá vendo? Para mim isso fica confuso, tá certo? Tá vendo? Porque só existe um R2, só existe um R2, tá? Certo? Agora, aqui, em locais diferentes, tá? Vocês podem nomear essas variáveis com letras diferentes, tá certo? Para mim, isso causa uma confusão. Por isso, eu coloco aqui um outro R2, mas é esse mesmo que está aqui, tá certo? Esse mesmo que está aqui. Tá? Aí, se algum dia vocês pegarem um livro de cálculo e olharem essa figura aqui, omitindo tudo isso aqui no mesmo plano, tá? Não está errado, não, tá? Eu só acho que eu me lembro do tempo que eu era aluno, tá? Isso me causou confusão e por isso eu adotei essa sistemática aqui, que ela também é comum. Não foi eu que inventei, não, tá? Ela é comum também no livro de cálculo. Muito bem, então a integral proposta é essa aqui, ela está aqui, tá? Aí a gente não quer fazer integral sobre essa região, por algum motivo. Por que que a gente faz uma mudança de variável? Porque ou a função é difícil de integrar, ou a região é complexa, tá? Aí digamos que eu mudo a variável e melhoro alguma coisa, tá? Um dos dois ou os dois, tá? Tá certo? Por que que se fazia mudança de variável, de uma função real de uma variável? Às vezes você tinha uma função que ela não tinha nem primitiva, tá? Lá ou ela era muito difícil de integrar, né? Tá certo? Não tinha uma forma para integrar aquela função. Aí o que que você fazia? Fazia uma mudança de variável e caía numa fórmula para fazer a, a integral que substituía aquela, tá? Então aqui é parecido, tá certo? O objetivo é o mesmo. Né? Você vai fazer mudança de variável toda vez? Ah, se não for preciso, você não faz. Por exemplo, nesse exercício do portfólio, no capítulo anterior, tá? Tudo facinho, tanto a região quanto a função, nenhuma dá dificuldade. Também lá a gente não coloca funções. Isso aqui é um treinamento, gente. É um treinamento. Então a gente não pode, no primeiro caso, tá? Colocar coisas que exigem você fazer isso aqui para facilitar a sua vida. Não é que não tenha integrais lá no começo que vai aumentando o nível, vai aumentando o nível, tá? Tá certo? Isso acontece, tá? Mas tem coisas bem complicadas que na hora é muito difícil achar uma primitiva de uma função dessa aqui em relação a x ou em relação a y, tá? Aí você fazendo a mudança de variável, tá? Aí fica fácil. Acontece também com a região, tá? Às vezes você tem uma região que para fazer aquelas duas integrais definidas, tá?
que a gente explicou anteriormente, fica complicado, tá? Aí, essa questão de mudança de variável ou facilita o cálculo das primitivas, tá? Ou facilita a região de integração. Como é que a gente conhece isso, gente? Ora, depois que você entrar no ambiente, agora, tá? Mas, resumidamente, gente, tudo aqui é coordenadas polares, tá? Na prática, tá? Coordenadas polares. É círculo, é parte de círculo, tá? Gente, a natureza, tá? É uma coisa maravilhosa, tá? Tá vendo? Não é à toa que matemática começou de segmento, quando se tratava de linha, né? Segmento, reta, tá? Ixi, parábola levou séculos para aparecer, tá certo? Aí, regiões, poligonais, triângulo, né? Um caso particular do polígono, né? Um retângulo, um pentágono, né? Aí, mas o círculo, tá? Ele já era conhecido na época do Arquimedes, né? 2000 anos antes de Cristo, né? E o grande problema era calcular a área de uma coisa circular, tá certo? E o Arquimedes, sem cálculo integral, ele plantou a semente para o cálculo integral, tá certo? Calculando a área do ciclo e, com o cálculo da área do ciclo, você calculou o comprimento da circunferência. Mas, tá, tudo que você imagina, tá tudo dentro de coisas bem elementares, tá? São circulares, tá? Certo? São parabólicos, tá? Ora, a parábola foi muito usada na Segunda Guerra, né? O pessoal disparava o morteiro, tá? E calculava tudo usando a parábola, tá? O alcance da bala, quanto ela ia subir, tá? Onde ela ia cair, tá certo? Aí a engenharia, quando você pega o cabo entre dois postes, aí o peso do cabo vai fazendo ele dilatar, tá certo? Aquilo não é uma parábola, é uma figura chamada catenária, tá? Tá vendo? Muito conhecida já na matemática, tá? A catenária é o gráfico de y igual a cosseno hiperbólico de x, tá certo? Aí com a função, faz-se o diacho com ela dentro da matemática, tá? Pronto, então aqui, tá? O papel principal é cálculo em coisas circulares, parte de círculo, tá? Que serve de base quando você vai passar para o espaço, para trabalhar também com cilindros, esferas, tá certo? Tá vendo? Quando você vai fazer caixa d'água, ou em forma de paralelepípedo, em forma de cilindro, em forma de um paraboloide, tá? Tá vendo? Aí, tudo que a gente estuda aqui é necessidade para a prática, tá? Ela tá lá, tá? Ela tá lá. Quando se pega uma coisa que não cai nessas coisas conhecidas da gente, hoje os programas de computador fazem para a gente, tá? Tá certo? Então fica resolvido, tá? Por isso é que eu estou defendendo uma nova sistemática de ensinar cálculo, tá? Somente as coisas mais elementares. E a gente ensina o aluno a usar os programas de computador para fazer as coisas difíceis, tá? Tá certo? Depois que vocês passarem por aqui, tá? Que algum dia, se forem ser professores, vocês têm que fazer como eu, tá? Mas se vocês forem ensinar para matemática, para engenharia civil, engenharia elétrica, tá? O pessoal não quer aprender de jeito nenhum, ele só quer usar programa de computador. Mas acontece, gente, que você tem que saber fazer isso, que é para entender como você fornece os dados para o programa
e para você avaliar se o seu resultado é correto, tá? Tá surgindo aí a inteligência artificial que vai dizer se a gente deu errado ou não, tá? Mas qualquer programa de computador, se você der errado, ele faz errado, tá? Aí se você não soube dar certo, tá certo? E se o programa você está testando para ver se ele funciona direitinho, tá? Então isso é a base, é o que nós estamos aprendendo, tá? Então é assim, tá bom? Vamos deixar a minha pedagogia, que talvez ela nunca vai ser aceita por aquele pessoal do departamento de matemática, e eles nem vão ouvir que eu tenho 200, aí uns 50 anos na frente para ensinar cálculo, tá? Pronto, aí vamos para o slide 3, tá? Aí a gente começa com um exemplo aqui de uma regiãozinha aqui que isso aqui é um losango, né? A integral é proposta aqui, mas vai dar uma integralzinha um pouquinho complicada, porque ó, saiu do retângulo, já vai ter limites variáveis, tá certo? Bom, deu limites variáveis, já vai dando uma integral trabalhosa. A integral boa é sobre um retângulo, tá? Que os limites são fixos, né? X de 0 até 1 e y de 0 até 1, porque é a mesma coisa, tá? Troca a ordem de integração e não se preocupa, troca só os limites. Agora aqui não, né? Tá certo? Aí um exemplozinho para você ver que a coisa funciona, tá? Mas depois nós vamos para a parte mais comum, que é o círculo, tá? Mas aí, como era o primeiro exercício, tá? E normalmente a dificuldade é encontrar essa função do R2 e encontrar essa região aqui, de maneira que a imagem dela dê a que você tem, tá? Aí por isso eu dei aqui a transformação e dei o retângulo, eu disse, tá? Para não dificultar, tá vendo? Tá certo? Aí fizemos a mudança de variável usando aquela fórmula do slide anterior, tá? Deixa eu ver aqui se muda. Slide 2, tá? Olha, deixa eu ver se eu aumento aqui. Olha, lembre-se dessa... Ah, tá aqui no corolário, a gente deu a geral, mas deu aqui para esse caso particular, tá? Como é que você muda de xy para uv, tá? Tá? Ó, a integral está proposta aqui. Você vai passar para cá. Aí você tem que ter essa função f maiúsculo e tem que ter essa região B, cuja imagem vai dar a que você tem. Aí, como eu acabei de dizer, isso é que é o difícil aqui. Mas seria difícil, tá? Se o objetivo não fosse a prática, tá? Quando a gente colocar essa região aqui como sendo círculo, parte de círculo, tá? Aí a gente já conhece a função, sabe o que significa as variáveis dela, tá? Tá certo? E facilmente a gente encontra essa região aqui, tá? Tá certo? Então, isso aqui é material teórico, ele tem que ser geral, tá? Depois é que é a particularidade, tá? Aqui isso pode parecer difícil para vocês, tá certo? Mas a prática, os exemplos é que vão dizer como é que você usa isso aqui e de onde é que vem essa função F maiúsculo, de onde é que vem essa região B, tá? Lá quando a gente for trabalhar no caso particular, certo? No caso particular, não, prático, tá? Como é que se muda a variável para o V? Ó, era que é xy, ele é eliminado através da transformação, tá? Tá certo? Essa transformação significa que cada x que aparece aqui, ele depende de u e de v.
Cada y que aparece aqui nesse plano xy, ele depende de u e de v. São duas funções. São essas funções que vão dar as componentes desse campo aqui, F maiúsculo, tá? Aí um campo de duas variáveis e imagem de duas componentes, tá? A gente pode até dizer assim, um campo que pega um par ordenado e tem como imagem um par ordenado. Ou a gente pode dizer um campo que pega um vetor do R2 e a imagem é um vetor do R2. Isso porque todo par ordenado ele é um vetor da origem até aquele par ordenado. Tá? Então, um identifica unicamente o outro. Par identifica vetor e vetor identifica par. Tá certo? Pronto, então por isso é que isso aqui é uma função vetorial que vocês estudaram no cálculo diferencial 2. Tá? De classe C1. Classe C1 significa que as derivadas parciais das funções componentes elas são contínuas. Para que é isso, gente? É porque eu vou trabalhar com a matriz jacobiana desse campo, está vendo aqui? E essa matriz jacobiana, os elementos dela são as derivadas parciais das funções componentes. É claro que eu vou trabalhar com o módulo do determinante da matriz jacobiana, que ele é um valor, né? Mas esse valor fica dependendo de U e V, tá? E aqui é F composta com o campo, tá? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. A minha função F minúsculo que eu estou integrando aqui, ela é uma função real. Ela pega par ordenado e a imagem é o número real, tá certo? Aí eu faço a mudança de variável pegando essa função composta com essa f grande aqui. Aí eu passo a ter uma função que ela pega valores aqui, ela tem domínio aqui e passa a ter imagens aqui, tá? Ou seja, quando eu faço essa substituição aqui, eu deixo de ter uma função definida aqui nessa região aqui para ter uma função definida nessa região aqui, tá? E qual é a função? A função é tudo isso que aparece aqui. Se você omitir o determinante da matriz jacobiana do campo, aí você não tem mais igualdade aqui, tá? Aí, isso é um teorema da análise, tá? Eu coloquei aqui, tá? Se algum dia vocês forem fazer um curso de cálculo mais avançado, que se chama de análise no AEN, tá? Aí lá você vai demonstrar esse teorema aqui, tá certo? E a demonstração diz que você não passa simplesmente, tá? Substituindo x e y por o IV, que é o que está dizendo aqui na composição. Além disso, o integrando, tá? Vai ter a composição multiplicada pelo determinante da matriz jacobiana, tá? Eu, quando ainda estava no presencial, tá? O maior erro dos estudantes era isso aqui. Eles, na fórmula, tá? Eles não colocavam o determinante jacobiano quando passavam para cá, tá? Aí não é igual, tá certo? Não tem igualdade, tá certo? Pronto, é isso aí. Vamos passar para o slide seguinte. Slide 3. Aí eu já comentei aqui, tá? Tá tudo mastigado aqui, deu tudo, tá? Né? Vamos para o slide 4. Slide 4, o exercício 2 do portfólio é exatamente esse proposto que está aqui, gente. Olha, ele é uma imitação desse aqui, tá certo? Que eu expliquei bem direitinho na webconferência passada, tá? O que é que vai mudar daqui para cá? Ó, só aqui, graças a Deus, saíram os dois na mesma folha. Não precisa estar voltando, tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Aumentei, né? É que
resolver o exemplo anterior. Se R é a região limitada no primeiro quadrante, tá? Lá o que era a região limitada pela circunferência todinha. Aqui não, ó, só um quarto da região circular, certo? Aí começa a notar, se vocês ainda não sabem como é que vão fazer para arranjar aqui, tá? A função já foi dada. A função é essa aqui, tá? Ó, o F maiúsculo. F de UV igual a U cosseno V, U seno V. Isso aqui, gente, é a transformação em coordenadas polares. Só que quando a gente estudou o cálculo diferencial 2, a gente, em vez de chamar de UV, a gente chamava de R θ, tá? Então, o U é o R. O R é o raio do círculo, tá? Esse círculo tem raio variando de zero, que é exatamente o centro dele, até o valor máximo de R, tá? Olha, gente, círculo é a região, tá certo? Circunferência aqui é a linha, tá? A linha ela tem um valor fixo para R, tá certo? Mas o círculo é como se fosse uma infinidade de circunferências que vão se formar desde uma circunferência pontual, que é a origem, tá? Até a circunferência de raio R, tá? Esse R ele tem que ser um valor. 1, 2, 3, tá? Só não pode ser negativo, né? Porque sendo raio, ele é uma distância e tem que ser um número positivo. Aí tem o que a gente chama de, às vezes, circunferência degenerada, que é um ponto, tá? No caso aqui, só a origem, que é a circunferência de raio zero, tá? Tá vendo? E isso, quando a gente fala no ensino fundamental ou médio, tá? Nem se fala nisso. Aqui a gente faz essa, digamos, convenção, tá? Então, esse círculo é como se fosse uma infinidade de circunferências, ou seja, todas as circunferências de raio de zero até R, tá? Olha, essa é a variação do U. O U não é o raio, tá? Agora, tá? Quem é o V? O V é o ângulo de rotação de um ponto de uma dessas circunferências. Aí qualquer circunferência dessa que não seja de raio zero, vamos botar aqui uma de raio R sobre 2. Se o R for 1, vamos botar o meio, tá? Bem aqui, bem no meio, tá? Ela começa daqui, aí você vai aumentando o ângulo de rotação do raio, né, que ele está girando, e para dar uma circunferência completa. Neste momento, você é a única pessoa na conferência. Opa, o que foi que houve aqui? Entrou. Deixa eu ver aqui uma mensagem, desapareceu tudo. Não estão me escutando, gente? Aqui está normal, tá? Mas desapareceu as mensagens que estavam no chat. Vocês estão me escutando? Neste momento, você é a única pessoa na conferência. Como? Estão me escutando, gente? Diga aí, Rafael, você que apareceu aqui por outro. Adilton, tá? Está vibrando meu microfone, está dizendo que sim. Escrever no chat, tá? Vou escrever aqui.
Ah, sim, né? Ótimo, né? Então vamos lá, vamos em frente, né? Pensei que tinha sumido alguma coisa daqui. Pronto, entenderam aqui, gente? Aí, se você vai pegar a região circular só no primeiro quadrante, você vai pegar isso aqui, né? Já no seu, segunda questão do seu portfólio, que é esse aqui, certo? Aí você vai fazer o R variando de 0 até 2, né? Que o raio, né? Aqui não tem um raio ao quadrado. Aqui particularizou o R, tá? Mas aqui tem R ao quadrado, tá? Aí, se R ao quadrado é igual a 4, é porque o raio é 2, tá? Aí você vai pegar seu R variando de 0 até 2. E o θ? Ah, é no primeiro quadrante. Aí é 0 no primeiro quadrante, vai até π sobre 2, né? Tá certo? Se for até π, pega primeiro e segundo quadrante. Até 3π sobre 2, pega primeiro, segundo e o terceiro. E até 2π, pega o ciclo completo, né? No nosso caso, que é só no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2. Você já colocou a sua desigualdade igualzinha a essa aqui? R maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Θ, ó, R ou U, né? Não, bote o U, tá? Que é para... Exatamente, eu botei o U aqui porque o R, embora seja um valor fixo, ou seja, não é variável, aí eu não usei aqui R e θ, usei o IV, tá? E fica melhor, né? Para não tá... Quando a gente for colocar um círculo de raio R arbitrário, tá? Aí já pensou? Mesmo usando um círculo de raio R arbitrário, esse R é fixo, ele é um valor. A hora que você particularizar como está aqui, tá? Tá certo? Você tem que atribuir o valor aí. Aí, lá no cálculo diferencial 2, a gente colocava no lugar de o R, a letra R para representar a variável, tá? Certo? Então, aqui a gente está chamando de U e o ângulo como sendo de V, certo? Pode dar uma olhadinha lá que vocês vão ver isso. Pronto, então você vai botar U de 0 a 2 e V de 0 a π sobre 2. Tá certo? Benedito, acho que estava sem. Voltou, mas já estava. O Rafael estava escutando, tá? E quando está normal meu microfone, eu tenho um desenhozinho aqui que ele fica ampliando e diminuindo, tá? Quando vocês ficam sem áudio, ele fica paradinho, tá? Então não tinha parado, tá, Benedito? Tá? Pronto, mas tu pegou aí o finalzinho para você fazer a questão número 2 do portfólio. O R de 0 até 2, porque esse, essa circunferência que vai, é a mais externa, tá? Ela tem raio 2, não é isso? E o ângulo, para você ter somente a região circular do primeiro quadrante, o ângulo V, ele vai aqui de 0 a π sobre 2. Pronto, substituir aqui o determinante jacobiano. Vocês fazem aí de novo, tá? Que é por J ver que vocês sabem calcular, ele vai dar U, tá? Como o ele já é um valor positivo, basta tirar as barras, tá? Tá vendo? Aí simplifica a raiz cúbica de x2 mais y2. E isso vai dar U elevado ao que mesmo aqui? 5/3, né? Que é o U mais... exatamente. Quando você faz aqui o 2 cosseno ao quadrado, o 2 seno ao quadrado. Coloca o 2 em evidência, aí fica a raiz cúbica de U. De U2, né? Aí isso fica U elevado a 3 meios em termos de potência. Multiplicado por esse U, dá U elevado a 5/3, né? Pronto. Isso você vai integrar com relação ao U de 0 a 2, né? Porque seu R é 2. E vejam, tá? Que quando você muda para cá, você mudou para um retângulo, tá? Aqui nessa imagem, o R era raio, tá?
E o teto era ângulo, mas aqui você já passa a ter um retângulo no plano UV, tá? Né? Ó, o R, o U de 0 até 2, os limites são fixos, tá? E o V de 0 a π sobre 2. Eu estou aqui para não desenhar a figura, para não encher aqui, tá? Certo? Mas você já pode ir anotando aí, tá? Aí você passa, tinha uma integral aqui, ó, complicada, gente, complicada aqui, tá? Exatamente por causa desse arco de círculo aqui, tá certo? Tá vendo? Isso não ia dar um integrando bonitinho como esse aqui, tá? Dava na primeira, mas na segunda ia ficar bem nojentinha, tá? Tá vendo? E saiu fácil. A primeira você faz fácil, e quando você fizer esse resultado, você vai ter um valor constante, ó. Porque como os limites são constantes, de 0 até 2, certo? E não tem V aqui, tá vendo? Não tem V aqui. O U vai desaparecer. Aí vai dar um valor numérico, né? Aqui ficou dependendo de R, porque não está particularizado o valor de R, tá? Vocês podem até... não vão poder, porque aqui está de 0 a 2π, né? Você vai fazer de 0 a π sobre 2. Tá? Mas está mastigado, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, gente, discutam perguntem para o Jonathan, tá? Eu sou do outro, tá? Eu só não vou fazer isso para vocês, que eu não quero interferir no trabalho do Jonathan, tá? Eu também ando meio aperreadinho, tá bom? Certo? Mas esse portfólio não é para ninguém tirar menos de 10, gente. É para substituir uma nota, um portfólio de nota baixa, tá? Certo? Pronto, então vamos para o 3. O 3, calcular a integral do campo sobre uma circunferência obtida pela interseção de um cilindro com um plano z igual a 1, onde C está orientada positivamente quando observada da origem. Aí isso aí a gente dá um pulo, né? E passa da nossa última webconferência, tá? Aí nós já estamos como base aqui dois assuntos que nós ainda não discutimos, tá? Aí eu vou dar uma passada aqui por cima para não se passar em branco, mas você já deve ter lido para fazer o outro portfólio, tá? Aí é o slide 5, tá? O 5. Slide 5 é esse aqui? Peraí. Ah, eu tenho que puxar outro arquivo, gente. Outro arquivo aqui. No slide 5. Só um instantezinho. Deixa a apresentação. Puxar. 5.1. Abrir. Carregar. Está carregando. Só um momentinho aí, tá? Aí nós já estamos passando para a integral sobre curvas, tá? Tá vendo? Integral sobre curva tem no plano e no espaço, tá? O exercício que eu passei aqui é no espaço, porque a curva está no espaço. Vocês estão vendo? E a integral de um campo é do campo do R3 no R3. Ele pega três variáveis x, y e tem três componentes. É isso aí? Eu estou olhando aqui para o portfólio que eu imprimi. Aí a parte básica disso aqui é a parametrização de curva, tá? Tá vendo? Porque, olha, gente, quando vocês faziam integral lá no cálculo integral 1, era sobre um intervalo da reta, tá? Tá vendo? Aqui não, vai para uma curva do R2 ou uma curva do R3. Vocês estão vendo? Aí o elemento de integração que nós acabamos de ver na integral integrada era uma região do plano do espaço, tá? Agora nós vamos para outro tipo de integral, que é uma integral que a gente chama de integral de linha, tá? Porque a curva é normalmente chamada de linha, tá? Normalmente, né? Tem gente que não gosta muito desse tipo, tá? Mas a integral de linha, tá? É porque a curva a gente passa
ela é considerada uma linha. Tem linha reta, linha curva, né? Quando você pega um segmento de reta, você tem uma linha reta, ou uma reta inteira, tá? Quando você pega uma circunferência, você tem uma linha curva. Quando você pega uma parábola, você tem uma linha curva, né? Então, é outro tipo de integral que você trabalha no cálculo, tá? É a integral de linha, e tem várias integrais, tá? Mas a linha, em geral, ela é definida como sendo uma função da reta no Rn. Aí eu estou colocando N2 e N3. Não vamos precisar de R4, R5, tá? Embora existam essas coisas, tá? Nós estamos aqui com os pés no chão. Plano e espaço, tá? Essas funções vocês estudaram no cálculo diferencial 2, tá? Você pega a imagem de um intervalo, tá? Aí isso vai dar um conjunto de pontos aqui no R2 ou no R3, que é uma linha, tá? Pode ser uma linha reta? Pode. Pode ser uma parábola? Pode. Pode ser um arco círculo? Pode, tá? Então vamos lá para o slide 2, ver o que diz aqui, tá? Aí está mostrando aqui vários tipos de linha, uma linha genérica, tá? Uma curva com 5 partes. Nós aqui vamos nos interessar em trabalhar com linhas, tá? Em que aquela função tem derivadas contínuas, tá? Isso a gente chama de linhas suaves. Essas linhas suaves, elas não têm esses cantos aqui, tá? Tá vendo? Aí eu botei aqui exemplo, uma circunferência, uma elipse. Aqui esse 8 aqui é chamado de uma lemniscata, né? E tem esse laço aqui, tá? Você pode ver que ele não tem cantos, tá? Esse aqui está cheio de cantinho, tá? Por exemplo, quando você pega dois segmentos de reta, deixa eu ver se eu escrevo aqui alguma coisa, tá? Dois segmentos de reta. Não escreveu, tá? Vamos ver agora. Também não, poxa, como é que se escreve aqui, meu Deus? No lá, linha, né? Lápis. É meu lápis, tá? Pega, digamos que seja um segmento de reta aqui. Junta com o outro. Junta com o outro e junta tudo. Você tem um triângulo, tá? Tá vendo? Então, isso aqui é uma linha, mas é uma linha que ela tem cantos, os versos do triângulo. Aí você não consegue uma função, uma função definida por uma única sentença, que lhe dê simultaneamente o triângulo. Você consegue uma que dê segmento, uma que dá este, uma que dá este aqui. Aí você pode dizer que tem uma linha fechada aqui, quebrada, tá, gente? Saiu mal desenhado, mas tá? E pode ser aqui um monte de curva, tá certo? Com um monte de cantinho, tá? Aqui você tem uma linha com 5 partes suaves, tá? Aí essas funções elas podem definir por várias sentenças, mas no lugar que dá o canto, você não tem derivada contínua, tá? Por quê? Porque você não tem uma reta tangente que ela vai caminhando aqui, tá? Quando chega nesse canto aqui, não tem mais reta tangente. É diferente da circunferência. Você pega uma reta tangente aqui, nossa reta tangente, bota aqui, temos tangente. Digamos que você sai deslocando essa reta aqui sobre toda a circunferência. Aí você não encontra nenhum canto, ela caminha sem dar pulo, tá? Aqui não, uma reta tangente, bem aqui ela dá uma descontinuidade da derivada, ela dá um pulo, tá? Para passar para o outro lado. Aí aqui não, tem uma variação contínua. Isso acontece é a finalidade desse conceito de curva suave, tá? Quando você tem uma curva, você pode fazer a integral de um campo sobre um triângulo, mas tem que pegar uma função para esse lado, integra. Outra função para esse lado, integra. Outra integra. E soma tudo, tá? Então é assim, tá? Vamos
por outro, né? Só por 3, tá? Aí tem a questão da curva, ela está orientada, tá? Imagine, gente, que você saiu correndo e fazendo zigue-zague. Saiu daqui para cá, tá certo? Então, isso é uma trajetória. Aí, se vier outra pessoa e sair daqui para cá,